Olá, eu sou a doutora Maria Monique, ginecologista, e hoje eu vou contar para vocês as principais mentiras que já te falaram sobre SOP, Síndrome dos Ovários Policísticos. Então vamos lá. A primeira mentira, o primeiro mito é: SOP é doença dos ovários. Você tem cistos nos ovários e isso aí é a sua doença. Como assim, doutora? Não, isso é um mito, tá? SOP não é doença ovariana. SOP é um distúrbio metabólico, um distúrbio endócrino. É uma doença endócrino-metabólica e reprodutiva mais comum, mais prevalente nas mulheres em idade reprodutiva, certo? Então, o problema da SOP é a resistência à insulina. A paciente ela tem resistência insulínica e por isso aparecem todos os problemas, todos os sintomas da SOP. Quais são esses sintomas? Ela tem resistência insulínica, por isso que ela tem distúrbio menstrual, tá? Ela tem resistência insulínica, por isso que aparecem os sintomas androgênicos, acne, oleosidade, queda de cabelo, certo? E por a paciente ter a resistência à insulina, ela tem o cisto no ovário, tá? Então, primeiro tem a resistência insulínica e depois é que aparecem os cistos no ovário. Então, o cisto não é o problema. O ovário não é o problema da paciente. O problema da paciente é um distúrbio dos hormônios, um distúrbio metabólico, tá bom? Deu para entender? Agora vamos para a segunda mentira que te contam sobre SOP. Geralmente, quando a paciente recebe esse diagnóstico de SOP, é muito comum ela receber uma sentença mais ou menos assim, ó. Você tem SOP, então agora você usa esse anticoncepcional pela vida toda para tratar a sua SOP. Depois, quando você quiser engravidar, você para esse anticoncepcional, faz indução de ovulação para poder engravidar. Então, só aí a gente já tem dois mitos, tá? Um é que anticoncepcional não trata a SOP. E o segundo é que nem sempre a SOP gera infertilidade, certo? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. O anticoncepcional, ele vai fazer controle dos sintomas de SOP. Então, ele controla a pele, controla a oleosidade, a acne, tá? E faz com que a paciente menstrue todo mês. Mas a paciente está menstruando todo mês porque ela está fazendo um ciclo artificial. Ela está tomando o comprimido do anticoncepcional todos os dias, certo? Então eu estou dando hormônio para a paciente todos os dias, um hormônio sintético, certo? E ela faz a pausa. Quando ela faz a pausa do anticoncepcional, aquele hormônio cai e ela sangra. Então eu fiz um ciclo menstrual artificial, tá? Mas não quer dizer que eu regulei o ciclo da paciente, certo? Eu só vou saber se essa paciente está compensada da SOP se, por exemplo, ela não usasse nenhum anticoncepcional, eu iniciasse o tratamento correto, baseado na resistência insulínica, mudança de estilo de vida, dieta, e ela regularizasse esse ciclo espontaneamente, começasse a menstruar bem certinho, bem regular. Aí sim, eu melhorei a resistência insulínica e eu controlei a SOP. Mas quando eu só dou um anticoncepcional para paciente, eu só estou fazendo um ciclo artificial. Estou dando comprimido alguns dias do mês, paro, faço a pausa e ela sangra naquela pausa. É um ciclo artificial, deu para entender? E aí o anticoncepcional ele também controla a acne, controla a oleosidade, então por isso que às vezes algumas pacientes são tão resistentes a parar de usar o anticoncepcional para tratar realmente a SOP, tá? E o outro mito que eu falei para vocês é assim, ó, parou de usar o anticoncepcional, se a paciente quer engravidar, precisa induzir a ovulação. Não é bem assim, tá? A paciente com a SOP descompensada, realmente ela pode ter ciclos anovulatórios e ter dificuldade para engravidar. A SOP é uma das causas de infertilidade, mas não necessariamente ela vai precisar induzir a ovulação ou passar por uma fertilização assistida. Ela pode fazer o tratamento clínico, tá? Com mudanças de estilo de vida, dieta, emagrecimento, melhorando a resistência insulínica, e ela vai equilibrar o metabolismo, certo? Vai melhorar a resistência insulínica e vai começar a ter ciclos ovulatórios. E aí ela consegue engravidar espontaneamente. Então, não necessariamente a paciente com SOP, ela vai precisar de fertilização ou ela vai precisar de induzir a ovulação. Ela precisa de um bom tratamento clínico, tá? E o quarto mito da SOP é: precisa ter imagens de cistos no ovário para ter SOP. Não é bem assim.
Os critérios diagnósticos da SOP são clínicos, tá? São 3 critérios. A paciente precisa ter 2 dos 3 critérios para ser enquadrada como síndrome dos ovários policísticos. Quais são esses critérios? O primeiro é distúrbio menstrual, certo? Alteração de ciclo menstrual. Geralmente as pacientes elas têm ciclos longos, 40 dias, ou então passa 2 meses, 3 meses sem menstruar, certo? O segundo critério são sintomas androgênicos. Então a paciente ela vai ter acne, oleosidade, queda de cabelo, aumento de pelos, tá? Que é o hirsutismo. E o terceiro critério são os cistos nos ovários, tá? A imagem dos cistos na ultrassom. Mas ela precisa ter 2 desses 3 critérios. Então, às vezes, a paciente ela não tem a imagem dos cistos na ultrassom, mas ela tem a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, e precisa ser tratada, tá bom? Então, me fala aqui nos comentários quais dessas grandes mentiras sobre SOP já te contaram, tá? A mais clássica é que SOP trata com anticoncepcional, né? Mas se você gostou desse vídeo, se te esclareceu alguns mitos sobre SOP, já curte, tá? Se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais mulheres para que o conhecimento possa chegar a grande quantidade de mulheres e para que a SOP seja tratada adequadamente, tá bom? Até o próximo vídeo!